Fala, terceiro ano, tudo bem? A gente vai então para o capítulo 6, na correção das atividades. Já na página 53, nós temos uma imagem que é uma obra do Michelangelo. O nome dessa obra é A Criação de Adão. E aqui a gente tem uma figura que representa Deus, que é essa figura aqui, e aqui seria o Adão. A pergunta diz o seguinte, fala a respeito da ligação de Michelangelo com a medicina. Essa ligação se deu a partir dos ideais do Renascimento, né, que entre eles era a valorização do ser humano, a busca de uma anatomia mais exata. Então, por exemplo, nessa obra, a gente tem uma referência de anatomia. Se a gente for olhar aqui no contorno onde está essa figura que está representando Deus, a gente tem o cérebro meio que cortado aqui lateralmente, que vai ter o mesmo formato dessa parte aqui da obra. Deu para entender aí a referência de corpo humano, fora toda a questão de proporção também da figura, né? A figura toda proporcional, tem a questão anatômica aqui do próprio corpo humano. Então, explica a relação mencionada no texto entre as artes plásticas e os conhecimentos em medicina no contexto do Renascimento. Então, a gente sabe que na arte grega eles valorizavam o naturalismo e o humanismo também. No Renascimento, esses valores eles foram revistos, né? E, além disso, com a evolução da ciência, principalmente da medicina, onde a gente tem um estudo do corpo humano. Então, na obra dele também vai ter isso. Então, uma possível resposta é: inspirados na arte grega, os renascentistas buscavam o naturalismo e o humanismo em suas obras. A medicina permitiu o conhecimento mais amplo sobre o corpo humano, favorecendo a riqueza de detalhes na representação da figura humana. E na página 54, a questão B, identifique na imagem anterior duas características da arte renascentista. Uma delas, se a gente for parar para olhar, é a perspectiva. A gente tem algumas figuras ao fundo, a gente vai ter uma paisagem. Tem também a questão da relação de proporção desses corpos. A gente pode citar o uso da gradação de tons, uso de um claro e escuro, que também vai criar um volume, que também vai criar uma profundidade. Então, essas são algumas das respostas. Questão 2. Observe as frases e elas vão ter características de dois períodos, da arte medieval e da arte renascentista. Então, essas características, elas são: preocupação em retratar o dogma e a vida dos santos, preocupação em retratar o homem e a natureza, uso da perspectiva, arte gótica, antropocentrismo, individualismo, misticismo, humanismo, teocentrismo, racionalismo, feudalismo e difusão da propaganda do cristianismo. Então, algumas aqui a gente já consegue eliminar. Então, o que não for da arte do Renascimento, eu vou eliminando aqui. Dogma é a vida dos santos, não é do Renascimento. Arte gótica não é do Renascimento. Misticismo não é do Renascimento. Teocentrismo não faz parte do Renascimento. Feudalismo não faz parte do Renascimento. E difusão e propaganda do cristianismo também não.
Então a gente vai colocar na tabela, só que essa tabela aqui ela é muito ruim da gente escrever agora, tá? Então eu vou colocar em uma outra, só para vocês terem uma noção melhor. Agora sim. Então essa seria a tabela feita de um modo correto, tá? As partes que eu risquei está na arte medieval e as partes que eu não risquei está na arte renascentista. Agora algumas questões aqui de vestibulares. Essa daqui ela diz o seguinte: tem algumas frases de Leonardo da Vinci, é um dos principais artistas do Renascimento, e nele ele vai falar alguns valores que caracterizam o quê? Então, a única alternativa que tem a ver tanto com o Renascimento, tanto quanto as ideias que ele expressa nas frases, é a alternativa D, humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Todas as outras vão estar ligadas a místico ou a religioso, que era coisa que não era valorizada mais no Renascimento. Já essa próxima aqui traz duas obras e um texto. A arte grega, desenvolvida durante a Antiguidade, sobressaía-se alguns critérios que foram considerados pelos estudiosos da arte como clássicos. Posteriormente, esses princípios serviram de base para o desenvolvimento de novos estilos e movimentos da arte europeia. Eles surgiram no Renascimento e na arte neoclássica e até hoje influenciam a cultura contemporânea ocidental. E aqui a gente vai assinalar a opção correta. A única opção correta que nós temos é a alternativa B. Beleza clássica defende uma estética que conjuga valores idealistas com uma fidedigna representação da natureza, evitando o retrato de extremos emocionais, mantendo-se geralmente em uma atmosfera formal de equilíbrio e harmonia, certo? Que também são características do Renascimento. A nossa última questão, ela vai tratar do teatro inglês. Então a gente tem aqui o enunciado que diz o seguinte: das margens de Londres, o teatro elisabetano foi contaminando a sociedade e acabou por se transformar em uma das vozes de maior expressão da cultura do século XVI. Seu apogeu, que se deu com Shakespeare, Marlowe e outros dramaturgos, nunca foi reeditado em épocas posteriores. Então, com relação ao teatro elisabetano, é correto afirmar que a única alternativa certa é a alternativa B, porque o teatro ele começou a ser aceito, o teatro foi uma das principais formas de arte aceitas na Inglaterra, e também a sociedade estava mudando, ela estava saindo daquele contexto da Idade Média para o modo renascentista de ser. Então, por isso que tem essa contribuição da emersão, né, de emergir, de surgir o homem moderno. E por hoje é só, a gente encerra o nosso vídeo. Vejam a videoaula da aula 7, disponível no portal SAS. Não deixem de fazer as atividades, certo? Tchau!